professor Eduardo Paulão Girardi, professor assistente doutor do Departamento de Geografia da Unesp, campus de Presidente Prudente, onde também é professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia, professor e vice-coordenador do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, ligado à Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial. É autor do Atlas da Questão Agrária Brasileira, fruto da sua tese de doutorado. O professor Eduardo vai falar sobre o tema Geografias do Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil. Gostaria também de chamar a professora Estela Scândola. Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Católica Dom Bosco, especialista em Saúde do Trabalho e Psicologia Social, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e doutorando em Serviço Social pelo ISCTE. É professora e pesquisadora da Escola de Saúde Pública da Universidade Católica Dom Bosco, feminista, militante de direitos humanos, atua principalmente nas temáticas dos direitos e diversidades, saúde do trabalhador, tráfico de pessoas e participação popular. Ela também é membro do consórcio de monitoramento da CEDAW. Passo a palavra agora para o professor Eduardo. Bom dia a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao professor Paulo pelo convite, a toda a comissão organizadora do evento, e parabenizar pelo tema tratado no evento, né? Um tema de extrema importância e relevância social, e dizer que esse trabalho que desenvolvido, né, fui convidado aqui porque nós fizemos em 2012 publicamos um Atlas do Trabalho Escravo no Brasil, né? Eu e mais 4 autores, o Hervé Terry, a Nelly Aparecida de Mello, o Júlio Atto, e esse Atlas ele foi uma parceria, uma demanda, na verdade, da ONG Amigos da Terra, né? E ele está disponível aqui nesse site amazonia.org.br, tá? Posteriormente, nós publicamos também um artigo atualizando, né, algumas informações sobre o trabalho escravo no Brasil, aqui na revista Espaço e Economia. Então, quem tiver interesse em ter acesso a esses mapeamentos que eu vou apresentar aqui para vocês, então vão na amazonia.org.br ou aqui na revista Espaço e Economia, que vocês vão ter acesso a todo esse mapeamento. Bom, então, eu sou geógrafo, né? Então, por motivos óbvios, não vou tocar na questão legal sobre o trabalho escravo. Mas, então, acho que o convite para minha participação é para tentar mostrar para vocês um pouco como é a dinâmica desse problema no território brasileiro, ou seja, aonde estão esses trabalhadores, de onde eles vêm, quais as características dos locais onde eles são escravizados e de onde eles partem, onde eles são aliciados, né? Então, dizer que é parte do meu trabalho, eu trabalho de forma mais geral com cartografia e com questão agrária. Então, eu também tenho um atlas da questão agrária brasileira, que está aqui neste endereço, fct.nesp.br/nera/atlas. E quem quiser, enfim, quem não der conta de anotar, meu e-mail é girardi@fct.nesp.br. Sou professor da Unesp de Presidente Prudente, né? Na programação saiu o FMT, mas é porque eu estava na UFMT quando o Atlas foi lançado. Bom, a minha interpretação sobre o trabalho escravo no Brasil então parte de um contexto maior. Então eu vejo o trabalho escravo no Brasil como um elemento ou um problema inerente parte da questão agrária brasileira. Então nós temos no Brasil sérios problemas no campo, que são problemas estruturais, que vêm desde o processo de colonização e que nunca foram
resolvidos e nunca houve oportunidade de realmente resolver esses problemas, né? Então, um exemplo de como o trabalho escravo está relacionado com a questão agrária ou com o meio rural, né? Por exemplo, uma pesquisa da OIT que perguntou para os trabalhadores libertados ou liberados, né, qual seria a solução para o problema deles. Então, 41%, deixa eu ligar o laser aqui, 41% desses entrevistados disse que 46,1% disse que ter a terra para plantar. Então, eles almejavam terra. E 13% diz que a solução seria ter um emprego rural registrado. Ou seja, 59,6% almejam trabalho na terra, tá? Desses trabalhadores. Então, isso é uma demonstração da ligação do problema com a questão agrária, ou seja, essas pessoas em um país com uma estrutura fundiária de 500 milhões de hectares, tem aí alguns trabalhadores que, por não terem terra, acesso à terra, chegam à condição de escravos, né? E também mostra a origem desses trabalhadores. Então, a origem desses trabalhadores é uma origem, sobretudo, ligada ao rural, né? Então, pensando na questão agrária, né, ela é configurada historicamente por um processo de conflitualidade em que a violência, e sendo o trabalho escravo parte desse quadro mais amplo, não é novidade e nem o problema é só esse. Ou seja, há inúmeras outras violências no campo brasileiro, como eu vou mostrar para vocês. Então, a CPT vem documentando isso desde a década de 70, mostrando todas essas violências, né? Então, a questão do trabalho escravo, ela acaba sendo parte constituinte do modo como o capital opera no campo brasileiro. Ou seja, se a gente pensar que depois da libertação dos escravos, aqui onde nós estamos, ou seja, região leste do estado de São Paulo, houve a instituição do sistema de colonato e que não diferia muito das práticas que são feitas hoje com os trabalhadores escravizados, a gente vê que é um problema histórico que vem das nossas origens agrárias, ou seja, da estrutura agrária brasileira, né? Parte, como o José de Souza Martins diz no livro dele, O Cativeiro da Terra, né? É parte desse desenvolvimento contraditório do capital no campo brasileiro. Ou seja, o capital no campo brasileiro, ele se utiliza de formas de trabalho não capitalistas, ou seja, ele não admite unicamente a forma assalariada, ou seja, ele lança mão de outras formas de exploração do trabalho, dos trabalhadores, sendo uma delas o trabalho escravo, né? Mas também formas de parceria, o próprio colonato foi uma outra forma, né? Não é algo algo estrutural e não apenas conjuntural, passageiro, de etapa evolutiva. Alguns dizem que há teses que dizem que, olha, quando o capital no campo brasileiro atingiu um nível de total desenvolvimento, como na Europa, nos países, ou nos Estados Unidos, enfim, esses resquícios vão desaparecer. Mas nós temos no campo brasileiro hoje, talvez uma das formas mais avançadas de capital, ou seja, de investimentos de capital e tecnologias, enfim, e a convivência com o trabalho escravo. Então, uma outra questão é que não existe pleno emprego no capitalismo, né? Então, esses trabalhadores são, na verdade, o trabalho escravo ele aparece em dois momentos. Ou seja, se a economia cresce, como nós presenciamos recentemente,
com a grande demanda de trabalhadores, eles são escravizados porque não tem trabalhador. E aí a construção civil demonstrou isso. Quando não tem emprego, é porque eles não têm outra alternativa e estão ainda mais suscetíveis a essas propostas ou aliciamento dos gatos, né? Então, talvez um ponto interessante a ser pensado é que a solução do problema do trabalho escravo, né? E aí eu digo isso pensando em como ocorreu o desenvolvimento nos países de economia central, que uma das soluções para isso é que a sociedade brasileira admita e tenha consciência de que, primeiro, não há pleno emprego no capitalismo, ou seja, sempre há uma parcela da população que está desempregada. Você não tem pleno emprego nos Estados Unidos, você não tem pleno emprego na Europa, muito menos do que nos Estados Unidos. E para essas pessoas que não são e nunca serão utilizadas como trabalhadores pelo capital, é necessário políticas de securização social, como Bolsa Família, seguro-desemprego, enfim. E que isso não é culpa das pessoas, mas sim é uma característica estrutural do capitalismo. Não há possibilidade de pleno emprego. Então, somente a partir do momento que a sociedade brasileira, os governos, e todas as esferas que têm esse poder de decisão admitirem que é necessário que parte da riqueza seja destinada a essas pessoas que estão na periferia da periferia do sistema produtivo, e que isso não é culpa delas, né? Porque em parte não foi oferecido oportunidades, em outra parte elas não são necessárias ao sistema. Enquanto isso não for feito, não haverá toda e qualquer tentativa de solucionar, ela vai ser temporária. Bom, entro direto no tema não vou dizer das origens do trabalho escravo no Brasil, enfim, os aspectos legais, mas o que eu quero mostrar, já vou começar com os mapas, é essa relação com a questão agrária. Então vejam, isso daqui, esse é um mapa. Então veja, o que eu estou salientando, o que eu quero salientar na minha apresentação é que o trabalho escravo tem relação direta com a questão agrária no Brasil, né? E é necessário que nós entendamos isso territorialmente, né? Como a gente vai ver nos mapas. Então aqui nós temos um mapa da Amazônia Legal brasileira, né? Nem tudo que tem na Amazônia Legal é floresta, bioma amazônico, mas nós temos muitas áreas de cerrado. Bom, essa área é a área da fronteira agropecuária brasileira, que tem aqui Maranhão, o Pará, Mato Grosso, Rondônia. É a região que foi aberta na década de 60 e que foi utilizada como forma de não realização da reforma agrária. Ou seja, todos os conflitos de falta de terras no sul, sudeste e nordeste no Brasil foram direcionados a essa população sobrante, e aí não que eu considere sobrante, mas sobrante para o próprio estrutura de poder e modo de produção, foi direcionada para essas regiões, para terras que eram terras públicas, terras ainda não colonizadas. Então, é nessa região que nós temos grande desenvolvimento da agropecuária, da pecuária, grandes frentes de migração do Brasil. Depois, um outro elemento que marca bem essa fronteira é a população não natural, então os migrantes. Então veja, isso daqui é a porcentagem de pessoas que não são naturais dos municípios no ano de 2000. Então quanto mais escuro, maior a porcentagem de pessoas que não são naturais dessas regiões, ou seja, de migrantes nessas regiões. É mais um marcador de fronteira, como nós dizemos na geografia. Isso daqui é um mapa que mostra o rendimento da população economicamente ativa do campo, da agropecuária. Ou seja, os tons de azul, quanto mais azul, mostra que nós temos uma população que tem menos rendimento monetário do campo, uma população economicamente mais pobre. E o que está em vermelho mostra que é uma população do campo economicamente mais rica.
né? Mas nós devemos lembrar que são estruturas bastante diferentes, né? Então, no Nordeste nós temos uma grande população rural com baixa renda, e no Sudeste e no Centro-Oeste, principalmente, nós temos uma pequena população rural, mas com rendas maiores, porque nós temos sistemas diferentes. Enquanto aqui predomina o sistema camponês, ou da agricultura familiar, como quiserem, aqui nós temos a predominância do sistema do agronegócio. Aqui, a permanência dos conflitos pela terra, então, é um mapa dos conflitos por terra em 2012, são dados da CPT. Então, vejam, aqui nós temos despejos, expulsões por fazendeiros, expulsões, ameaças de morte, ameaças de despejo e ameaças de expulsões, bens destruídos e pistolagem. Então, são violências que as pessoas são conflitos pela terra no Brasil em 2012, nós tivemos 816 conflitos em 2012. Trabalho escravo não está aqui, né? Então veja, é parte de um quadro de conflitualidade, de violência e conflitualidade ainda maior. Isso daqui é violência contra a vida, né? Isso daqui, o anterior era violência contra a propriedade, e esse daqui é contra a vida. Então veja, em 2012, esse mapa mostra o índice de violência, que é o número de pessoas envolvidas por habitantes do município, e aqui nós temos, então, em 2012, 36 assassinatos, só em 2012, 36 assassinatos, 77 tentativas, 295 ameaças de morte, 10 mortos em conflito, 99 presos e 88 agredidos. E a Amazônia, ela concentra a maior parte desses conflitos. Então vejam que os conflitos no campo brasileiro hoje estão extremamente ligados à fronteira agropecuária. Mas, onde nós estamos hoje, ou seja, o estado de São Paulo, norte do Paraná, na década de 30, 40, 50, tinha esse mesmo cenário, né? Isso são características da fronteira. Se a gente analisa a história agrária do Brasil, nós tivemos essa fronteira do estado de São Paulo, do Sudeste, a fronteira agropecuária, o modo como as forças dos grupos dominantes e dominados interagiam é praticamente o mesmo, inclusive o dano ambiental, né? Aqui, por exemplo, luta dos indígenas aumentou muito, né? E aí a Estela vai falar, acho que um pouco sobre isso. Por conta do avanço dessas novas práticas, principalmente do agronegócio de cana e de eucalipto. Bom, e aqui nós temos a evolução de cana no estado de São Paulo, nós temos a evolução de cana no Brasil, e aí vejam o crescimento no estado de São Paulo, a evolução do gado bovino, vejam que o gado bovino deixa o estado de São Paulo e vai para a fronteira agropecuária, então não adianta nada proibir de plantar cana na Amazônia, porque quem vai ocupar a Amazônia de agora para frente é o gado, né? Então o gado que estava aqui nas nossas bacias leiteiras ou de gado de cortes foram todos para as franjas amazônicas. E aqui a evolução da soja. Então também a soja não vai entrar na Amazônia, porque a partir dessa linha nós não temos condições de solos e ambientais e de relevo para a implantação da agricultura mecanizada que a soja requer. Então ela está indo, na verdade, aqui para a região do Maranhão, Piauí, Tocantins, né? Mas quando a soja vai, quando a cana vai, ela expulsa o rebanho, porque essas atividades são mais lucrativas que o rebanho bovino. Então há uma dinâmica regional muito complexa na agricultura. Bom, trabalho escravo. Então nós trabalhamos no Atlas do Trabalho Escravo com os dados da CPT, os dados do Ministério do Trabalho, lembrando que da CPT nós pegamos desde 86 e do Ministério do Trabalho nós pegamos desde 95, foi quando começaram a libertar os trabalhadores. A CPT vinha denunciando há 20 anos, eles faziam de conta que não sabiam, enfim, mas em 95 começou a libertação.
E nós, a partir disso, nós cruzamos esses dados de trabalhadores libertados e origem dos trabalhadores e as denúncias, nós cruzamos com as características socioeconômicas dos municípios, o que inclui IDH, taxa de homicídio, outras violências no campo, atividades econômicas, né? Claro, sempre analisando os dados, por exemplo, em quais atividades econômicas eram mais libertados os trabalhadores. Então a gente levou isso em consideração para selecionar. E nós selecionar os dados. Nós criamos 2 índices, que é o índice de probabilidade à escravidão e o índice de vulnerabilidade à escravidão. O índice de probabilidade é um índice que diz o seguinte: olha, esses municípios com maiores índices são aqueles que têm maior probabilidade de ter trabalho escravo, ou seja, se foram feitas fiscalizações neles, a chance de encontrar trabalho escravo é muito maior. E o índice de vulnerabilidade à escravidão é um índice que diz o seguinte: olha, esses municípios são os municípios em que é necessário ter uma atenção social maior, porque o nível de probabilidade de haver aliciamento das pessoas pobres desses municípios é maior, né? Então, são indicativos. Então, aqui, um primeiro mapa. Então, vocês vão ver mapas de dois períodos. De 86 a 2006, de 3, na verdade, períodos. Depois, que são os da CPT, depois de 95 a 2006 e depois de 2007 a 2012. Então, aqui é o trabalho escravo, o número de trabalhadores em denúncias feitas à CPT de 86 a 2006, né? Então vejam que há uma concentração, principalmente aqui no sudeste do Pará, embora haja focos em em todo o país, mas a concentração de números de municípios com ocorrência é Mato Grosso e sudeste do Pará, oeste do Maranhão também. Vejam que aqui a mesma configuração, né? Territorial, só que agora com dados do Ministério do Trabalho. Então aqui são trabalhadores que de fato foram libertados, e aqui uma comparação entre as duas coisas. Sempre os números da CPT são maiores. Por quê? Primeiro porque até 95 não havia nenhum tipo de resgate. Então o trabalhador conseguia escapar e fazia denúncia, a CPT coletava esse dado e não havia a checagem. E depois de 95, a CPT começou a ter uma relação com o Ministério do Trabalho, mas nem todas as denúncias são checadas por conta de impossibilidade estrutural, né? Então, sempre os dados da CPT são maiores do que do Ministério do Trabalho, mas nunca mais do que 30%. Que diz o que a gente pode prever é que os dados anteriormente colhidos pela CPT têm no mínimo 30%, 70% de validade, ou seja, no mínimo 70% daquelas denúncias realmente eram procedentes, né? Aqui, a naturalidade e a libertação dos trabalhadores. Em amarelo está a naturalidade, ou seja, da onde eles nasceram. E em rosa, onde esses trabalhadores foram libertados, tá? Então há a naturalidade, sobretudo no Nordeste, e quando nós olhamos especificamente aqui na região do Pará, Maranhão, o oeste do Maranhão e sudeste do Pará e Mato Grosso, eles têm uma configuração bastante específica. A gente vai ver um recorte depois. E aqui depois o destino, ou seja, para onde eles foram depois de libertados, né? Em rosa são os trabalhadores libertados, em azul o destino desses trabalhadores. Então vejam que a origem e o destino é muito semelhante. Então há casos de trabalhador, mas não é necessariamente o trabalhador, não necessariamente. Pesquisas mais pormenorizadas de campo mostram que parte dos trabalhadores retorna para seus locais de origem, mas parte deles
permanece na região onde foi libertado, né? Aqui então um zoom na região de Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. Vejam que o Maranhão ele tem as duas coisas, né? No leste nós temos a origem dos trabalhadores e no oeste nós temos já a escravização, né? Então esse é o foco do trabalho escravo, pelo menos até 2008. Depois disso entra a construção civil. Agora tem questões de dados, né? Talvez antes o trabalho escravo fosse mais evidente, porque a Comissão Pastoral da Terra tem uma atuação muito mais rural, né? Então os casos urbanos não aparecessem. Aqui o Maranhão e aqui a migração. Então o fluxo desses trabalhadores vindo sobretudo do Maranhão, né? Indo para o Pará e para o Mato Grosso. Então Pará, Mato Grosso, estados e norte do Tocantins também, regiões de escravização, e Maranhão, Piauí, Ceará, Maranhão e Ceará, a origem desses trabalhadores, principalmente. Então, a partir desses dados, então, da onde efetivamente tinham sido libertados os trabalhadores e informações de onde nasceram, nós selecionamos alguns elementos das pesquisas de campo, né? Então a gente sabia que os trabalhadores vinham de regiões mais pobres, iam para regiões baseada na agropecuária, principalmente. A gente foi selecionando alguns elementos. Então, por exemplo, analfabetismo funcional, né? Alguns elementos para medir essa fragilidade social, para a gente compor o índice. Então, por exemplo, analfabetismo funcional, né, nós temos aqui. Vejam a coincidência de ocorrência, em círculos estão os trabalhadores libertados e as cores mostram as taxas de analfabetismo funcional. Quanto maior a flor, a cor, maior, quanto mais escura a cor, maior o analfabetismo funcional. Né? Depois, proporção de pardos na população, beneficiários do programa Bolsa Família, né? Também é uma medida da pobreza, mortalidade infantil e os trabalhadores e a naturalidade dos trabalhadores. Aqui o IDH, e aqui nesse caso o mais escuro indica um IDH maior, então mostrando que os trabalhadores vêm de municípios com menores IDHs. E um fato interessante que a gente vai ver é que o trabalhador, os municípios com maior taxa de libertação são municípios com maior IDH. Então, que desenvolvimento é esse que o IDH mede, se na onde ele é maior, a possibilidade de ocorrência de trabalho escravo também é maior, né? Atividades econômicas, né? Então, ligadas sobretudo a onde esses trabalhadores são escravizados. Então, atividade agropastoril, né? Pecuária. Depois, bovinos por município. Então, aqui um mapa daquela frente de expansão do gado bovino que eu mostrei para vocês. Depois, aqui a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar não está presente no foco do trabalho escravo, mas são vários os relatos e as libertações no foco, eu digo, na maior parte. Né? Agora, no estado de São Paulo, sim, as denúncias de libertação de trabalhadores na cana ocorrem principalmente no estado de São Paulo. A produção de carvão, né, que também é uma atividade onde se emprega muito o trabalho escravo. Então vejam que na região do foco do problema ela é muito importante. Depois, produção de madeira, né? Então a produção de madeira é outra atividade que tem vários dados de trabalhadores libertados. E lembrar que isso daqui é a produção de madeira legal, né? Agora a gente sabe que a grande parte dessa produção de madeira é ilegal e muito provavelmente nessa produção ilegal que estejam os trabalhadores escravizados.
O desmatamento, né? O desmatamento está ligado, sobretudo, à atividade, à abertura de novos pastos, e aí talvez seja o elemento econômico com maior ligação direta com os trabalhadores escravizados, né? Então veja, Mato Grosso, Rondônia e aqui a região problema, né? As violências, também aqui taxa de homicídios e trabalhadores resgatados. Vejam que predomina altas taxas de homicídio na região centro-oeste. Depois, óbito por arma de fogo e alguns outros elementos. Por exemplo, as terras protegidas, né, que são uma tentativa de barrar o avanço do desflorestamento. Taxa de masculinidade, ou seja, a proporção de homens na força de trabalho, na população, a gente vê claramente que a região de fronteira é uma área com grande predominância de homens na população, por conta das atividades que requerem bastante trabalho braçal, né? E que são essas atividades aquelas nas quais os trabalhadores escravizados são empregados. E nós fizemos, então, análise, a partir disso, cruzamos esses dados, desses elementos que acabo de mostrar para vocês, econômicos, sociais, com a ocorrência e com a origem dos trabalhadores libertados, e nós criamos, então, o índice de probabilidade da escravidão. Então, os municípios que estão em cores mais escuras são municípios que têm mais probabilidade de ter trabalhadores escravizados. Ou seja, eles agregam maior número de elementos que são característicos de elementos sociais e econômicos que são característicos de municípios com a prática da escravização. Isso não quer dizer que o município que está aqui com alto, ele obrigatoriamente tem, mas a probabilidade que ele tenha é muito maior. E aqui nós temos o índice de vulnerabilidade ao aliciamento, ou seja, são municípios que as suas características socioeconômicas são muito... tem relação forte com as características de onde vêm os trabalhadores, né? Então vocês vejam que a probabilidade de escravidão ela está principalmente no centro-oeste e nas fronteiras da região norte, e a vulnerabilidade ao aliciamento ela está sobretudo no nordeste e na Amazônia Ocidental, e muito menos no centro-sul do país, né? Então é um índice que diz o seguinte para as empresas, para as autoridades: olha, se vocês levam isso em consideração, pode ser um guia das suas ações, né? Que esse foi um dos objetivos do Atlas do Trabalho Escravo. Dinâmicas recentes. Então vejam, entre 1995 e 2013, o Ministério do Trabalho ele libertou 46.488 trabalhadores, sendo que só em 2013 libertou 2.063 trabalhadores. Já a CPT, de 86 a 2014, ela esteve presente nas suas denúncias 170 mil trabalhadores escravizados. Em 2014, 2.493. E aí chamo a atenção para as atividades nas quais esses trabalhadores foram libertados. Então vejam, aqui nós temos desmatamento, pecuária, reflorestamento, extrativismo vegetal, cana, outras lavouras, carvão vegetal. Veja, a cana é 1%. Pecuária, 70%. A cana teve um caso em 2013 e a pecuária foram 70 casos, 35% dos casos verificados no campo. Então veja aqui, subtotal de atividades rurais. As atividades rurais foram 70% dos casos e 49% dos trabalhadores,
né? Isso aqui é denúncia da CPT, tá? Peguei do caderno da CPT. Atividades não rurais, que são construção civil, confecção e outros, elas totalizaram 30% dos casos, mais 51% dos trabalhadores libertados. Então, o aumento da escravização. E aí é uma questão para discutir, né? Se é um problema de dados, se é uma real mudança nos trabalhadores que são escravizados num setor ou em outro, né? Que eu vou colocar no final. Bom, vejam que construção civil, 38%. Então, construção civil e pecuária são as duas atividades que mais... não vou falar que empregam trabalhadores escravizados, porque não é correto, que utilizam trabalhadores escravizados, né? Então vejam, isso daqui mostra que se de um lado não temos, num cenário em que desde a década de 80, né, um cenário de dificuldade de emprego no campo, os trabalhadores eram submetidos a isso. E agora, com disponibilidade de trabalho na construção civil, eles acabam sendo também sofrendo essas consequências. Então, nem se a economia vai bem ou se ela vai mal, nenhuma dessas opções me parece ser boa para esses trabalhadores, já que a sociedade brasileira e o Estado não reconhece a necessidade e a validade de políticas de proteção social. E aí eu lembro de um livro do ex-senador Suplicy, que é a renda mínima de cidadania, né? Que ele tem tentado implantar. Alguns princípios dela estão no Bolsa Família, mas o Bolsa Família é quase comparado aos sistemas de proteção social da Europa, é quase esmola, né? Bom, a Europa aprendeu isso a duras penas desde a Revolução Industrial, né? Então a Europa tinha até, a Segunda Guerra Mundial, tinha trabalho infantil, né? Aprendeu isso a duras penas, mas as pessoas não conseguem entender que o sucesso social, né, vamos dizer assim, da Europa, ele vem em grande parte dessa proteção social. Vejam, trabalhadores em denúncias à CPT e trabalhadores libertados pelo Ministério do Trabalho. Isso daqui é um estudo que o Frei Xavier Plassat fez e que diz o seguinte: 30% das denúncias não foram fiscalizadas aqui em 2010, 2011 e 2012. Então, por isso os dados da CPT são sempre maiores. Aqui, comparação entre IDH e origem dos trabalhadores. Então, vejam, o tamanho do círculo é referente aos trabalhadores libertados por município de residência. Então, assim, é a pessoa que foi libertada, mas ela está aqui por município onde ela residia, tá? Então, vejam que 18% dos municípios... 18% dos casos estão em municípios com IDH alto ou muito alto, ou seja, 18% dos trabalhadores que foram libertados moravam, antes de irem para os municípios onde foram escravizados, moravam em municípios com IDH alto ou muito alto, né? Que já é um problema. Se o IDH é tão alto, por que uma pessoa teve... Se o IDH alto e muito alto, ele indica prosperidade, por que uma pessoa teve que se submeter à escravização? Ou seja, não há pleno emprego, nem com IDH1. Tá? Se tem pleno emprego, não estamos no modo capitalista de produção. É outra coisa. Depois, 34,6% médio e 47,3% baixo ou muito baixo, né? Então vejam que a maior parte vem de municípios com IDH baixo ou muito baixo. Então tem uma relação com a pobreza. E depois, os municípios onde eles são escravizados. Então, 36,3% são escravizados são escravizados em municípios com alto ou muito alto grau de IDH. 39% em médio e só 23,7% em baixo, né?
com baixo IDH. Ou seja, os municípios onde tem trabalho escravo são os municípios com maiores IDHs. E depois sobre a dinâmica regional. E aí estou acabando já a minha fala. Eu tenho tempo? Bom, a primeira vez na vida... a minha vida foi curta até agora, mas a primeira vez que eu vou ter tempo para falar. E aí, se eu tiver mais, eu tenho mais coisa na apresentação. Tá. Então, veja, 3 tipos de dinâmica regional. Então, mapeando os dados de 2007 e 2012, a gente vê 2 tipos de dinâmica. Então, veja aqui. Trabalhadores, em vermelho estão os trabalhadores libertados entre 2007 e 2012. E em azul é a residência dos trabalhadores libertados entre 2007 e 2012. Ou seja, o que está em azul é da onde eles saíram, o que está em vermelho é onde eles foram libertados. Então há 3 tendências. A primeira é regiões com predomínio da prática de escravização, mas não sendo escravizados trabalhadores do mesmo municípios ou de regiões próximas. Ou seja, há casos de trabalhadores, muitos casos de trabalhadores escravizados, mas esses trabalhadores escravizados não são daquela região. Ou seja, a residência dele não é dessa região. Então, vejam, onde há esse predomínio, é onde eu tenho apenas o vermelho. Então, vejam aqui, Sudeste, Mato Grosso, predominam os trabalhadores libertados de outras regiões, né? Então eles vêm de outras regiões necessariamente. Depois, com trabalhadores libertados e residentes na mesma região. Então vejam aqui que o leste do Pará tem muitos casos de trabalhadores libertados, mas tem muitos casos de trabalhadores que são provenientes daquela próxima região. E aqui no sul do Mato Grosso também. Ontem nós conversávamos na viagem de vinda, né? Essa é uma das características de Mato Grosso do Sul. É a escravização de pessoas da própria região. E a predominância de trabalhadores residentes, mas não de casos de libertação. Ou seja, municípios que são, entre aspas, fornecedores de trabalhadores escravizados. Que aí nós temos aqui o norte de Minas Gerais, interior do Nordeste e o Maranhão, tá? E depois nós temos uma alteração na distribuição regional do trabalho escravo, ou seja, como evoluiu o trabalho escravo. Então aí tem, em vermelho são os trabalhadores libertados de 2007 até 2012. E em azul são os trabalhadores libertados de 96 até 2006. Então vejam, em vermelho é até 2006 e... em azul é até 2006 e em vermelho é a partir de 2007. Então vejam, até 2006 predominava sobretudo na fronteira agropecuária. Vejam que a partir de 2007 aumentam os casos no Sudeste e nas capitais e regiões metropolitanas. Isso está ligado sobretudo à indústria da construção civil, que passa a contabilizar nesses trabalhadores resgatados. E aonde tem mais indústria da construção civil é justamente nas regiões mais urbanizadas, né? As capitais, enfim. Bom, e como conclusão, né? Então, sobre a diminuição dos casos nos municípios com histórico importante. Então, a gente vê aqui municípios com históricos importantes, aqui principalmente em Mato Grosso, que houve uma redução muito grande. Então, vejam que alguns municípios, eles não têm trabalhadores libertados de 2007 a 2012. Né? Então, essa é uma outra característica. Então, tem os municípios que permaneceram, que aqui no leste do Pará, no sudeste do Pará, nós vemos esses municípios que permaneceram com trabalhadores. Né? Tem os municípios que deixaram de ter trabalhadores escravizados, que estão sobretudo aqui em Mato Grosso, e nós temos os municípios que passaram a ter trabalhadores escravizados, que estão no Sudeste e nas regiões metropolitanas, inclusive do Nordeste. Então vejam, quais são
possíveis hipóteses para essa dinâmica regional do trabalho escravo no Brasil, né? Então, um deixa de ser, outro passa a ser e outro continua. Então, sobre essa diminuição dos casos em municípios com histórico importante até 2007, ou seja, municípios que tinham bastante trabalhadores escravizados até 2007. Primeiro, a fiscalização, libertação e punição contribuíram para a coação do crime nesses municípios que deixaram de ter trabalho escravo? Eu estou colocando pergunta, eu não sei responder, né? Isso, o bom da academia é isso, né? Você pode colocar a pergunta, não precisa responder. Claro, depois, os trabalhadores passaram a encontrar mais oportunidades de trabalho, rendimento mínimo em suas regiões de origem por conta do crescimento econômico? Outra questão. Então, olha, já que agora tem emprego na construção civil, eu vou ficar escravizado aqui no meu município, né? Mas pensemos, ele pode ter tido acesso a algum programa, o Bolsa Família, por exemplo, de auxílio social, ou ter encontrado de fato um emprego na sua região de origem, pelo crescimento econômico. Sobre o aumento do número em municípios com casos e a desconcentração regional. Então, entre os municípios onde foram libertados trabalhadores de 95 a 2012, 63% passaram a compor a lista apenas a partir de 2007. Então, aumentou, quando a gente avalia o conjunto nacional dos municípios, 63%, 5 minutos, está acabando. 63% só tiveram trabalhadores libertados a partir de 2007. Ou seja, o número de municípios com libertação aumentou, dobrou praticamente a partir de 2007. Então, isso é aumento de fiscalização, né, ou é aumento do próprio trabalho escravo? Aumento da fiscalização, aumento da denúncia, aumento da escravização. O crime é muito mais comum que se imagina, bastando a fiscalização para que os casos sejam constatados. Ou seja, tem muito mais do que a gente pensa e a gente só não consegue não sabe por causa da fiscalização. Então, isso aí, o índice de probabilidade e de vulnerabilidade poderiam auxiliar. Na fronteira agropecuária, os criminosos estão migrando internamente por conta da forte fiscalização nas áreas tradicionais. Então, Mato Grosso sempre foi o foco disso, né? E talvez com a própria migração da pecuária, talvez essa prática de trabalho escravo, né, como ela não está ligada à agricultura, não está tão ligada à agricultura, mas ela está ligada muito mais à pecuária, embora essas coisas não sejam dissociadas, como eu mostrei no início, talvez a migração esteja migrando e seja necessário migrar também as fiscalizações. Em algumas regiões, como o Centro-Sul e as capitais, o crescimento econômico e demanda do trabalho na construção civil e agronegócio, a cana principalmente, alavancaram novos casos, havendo um processo de surgimento da prática na região e não apenas a descoberta dos casos. Ou seja, não havia antes na construção civil ou começamos a olhar para a construção civil somente agora, né? O crescimento econômico, assim, diminui o trabalho escravo em algumas regiões e aumenta em outras, né? Então, essas questões, eu digo novamente, o meu trabalho é parte do meu trabalho, esse mapeamento é parte do meu trabalho. E quero deixar claro que quem tem condições de responder essas questões são os agentes que estão em campo, né? Eu participei de 2 outros eventos sobre o trabalho escravo, apresentando também o Atlas, e aí eu colocava sempre essa questão para quem está em campo, né? Tanto dos agentes públicos ou os agentes pastorais que podem responder essas questões que ficam a partir apenas da análise dos dados, tá? Bom, então é isso. O que eu tinha para dizer para vocês. O tempo deu certinho pela primeira vez. E se quiserem, eu posso, na discussão, se houver discussão, posso retomar, esclarecer alguns pontos, mas dizer que, na minha visão,
né, olhando a partir das teorias do desenvolvimento e da comparação entre os países do mundo, me parece que um importante e um fato decisivo para que o trabalho escravo e tantos outros problemas sociais que nós temos no Brasil não podem ser resolvidos se a sociedade brasileira não reconhecer a necessidade, a importância de haver um sistema de segurança social forte, não apenas um programa de esmola como é esse o Bolsa Família, embora seja muito importante, né? Um sistema de securização social muito forte, entender que o desenvolvimento ele passa pelo oferecimento de oportunidades iguais às pessoas, ou seja, oportunidades de educação, oportunidades de serviços básicos de saúde, oportunidades de formação profissional, e que mesmo com isso tudo, né, porque nós vemos que na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, há o oferecimento dessas oportunidades para as pessoas, ou seja, oportunidades de formação e de qualificação. Mesmo com tudo isso, é impossível que tenhamos um cenário de emprego pleno, ou seja, todas as pessoas que querem trabalhar, que possam fazê-lo e que possam retirar do seu trabalho todo o recurso financeiro, monetário que é necessário para sua qualidade de vida e de sua família. E a qualidade de vida, eu estou dizendo aqui, é o suprimento das necessidades básicas, não é acúmulo de bem. Então, é uma questão de abolirmos preconceitos, né, principalmente da sociedade, e pensar que essas pessoas não deixam de trabalhar porque não querem, mas porque são realmente desnecessárias. Então, não há cenário de pleno emprego, e só reconhecendo isso, a necessidade de políticas assistencialistas, por que não, e de exclusividade social, é que nós poderemos solucionar os grandes problemas do Brasil, dentre eles o trabalho escravo. E pensar que parte desses problemas que nós temos hoje, sociais e no campo, é fruto da condução do modelo econômico do Brasil, que nunca permitiu uma realização da reforma agrária de fato. Nós perdemos oportunidades históricas. Hoje a reforma agrária ela ainda é necessária, mas não tão importante quanto na década de 60, quando ela foi abolida pelo golpe, quando tiraram o João Goulart, né? Um dos principais elementos para a retirada do João Goulart foi a propensão dele em realizar essa reforma agrária, né? A elite agrária não permitiu. E isso permanece até hoje na nossa Constituição, se a gente lembrar que para fazer reforma agrária é necessário dinheiro, porque a terra não é desapropriada sem o pagamento, ela é paga em títulos da dívida agrária, mas ela é paga as benfeitorias também. Então, o tamanho da reforma agrária do Brasil hoje é o tamanho do dinheiro que é alocado para que o INCRA compre as terras. Claro, quando essas terras não são devolutas, ou seja, quando não há nenhum tipo de ilegalidade na sua apropriação privada ou documentação, ou quando não se produz droga nela. São pouquíssimos os casos. E agora, com a PEC do trabalho escravo, também quando não é expropriada por conta de haver trabalho escravo, que eu acho muito difícil. Não sei se teve alguma já, acho que não. E não acredito que tenha, tão logo. Mas é isso, obrigado.